Fala galera, meu nome é Felipe. Meu nome é Franciele. Nós somos os criadores do canal do Café com Astrologia. A gente está de volta para gravar mais um podcast que está indo ao ar sempre aos domingos. A gente não sabe exatamente a hora ainda, né? Na verdade ele é novo até nisso, que a gente esqueceu no primeiro domingo, foi postado na segunda. Mas a gente vai tentar lembrar de postar os domingos certinho. Isso aí. De qualquer maneira, sempre aos domingos vocês vão ter poder ouvir o que a gente fala sobre nossas ideias, filosofias, visões astrológicas sobre algumas coisas. E hoje a gente queria falar muito com vocês sobre um tema que eu acho que está muito em alta, né? Que é empoderamento. Não só a questão do empoderamento feminino, né? Que é o que está mais em alta, mas o empoderamento em geral, de todos nós, né? Porque a gente sofre de uma forma ou de outra pelo machismo, a gente sofre porque a gente foi oprimido de alguma maneira e não consegue se expressar direito. A gente sofre com os padrões e a gente está tentando desvincular disso, né? De várias formas, em vários sentidos. Tanto as mulheres, às vezes, com questões da roupa que ela vai usar, que ela tem que casar, tem que ter filho, quanto qualquer outro tipo de coisas que a gente faz para agradar as pessoas, né? Exatamente. E o que motivou a gente a falar sobre isso foi a questão de a gente ter assistido, né, 2 documentários na Netflix. Um deles é sobre a Diana, a princesa Diana, né, Story of Diana. Eu até tinha comentado no stories do Instagram. E o outro foi um documentário sobre a Whitney Houston. Sim, são 2 mulheres que alcançaram a fama muito jovens, 2 mulheres que sofreram por causa da mídia, tanto para terem suas imagens perfeitas, principalmente a Diana, no caso, porque até em questão de comportamento ela tinha que ser perfeita, não só questão de aparência, né? Foi um pouco exigido isso dela. Mas são 2 mulheres que também sofreram de depressão, sofreram de outras coisas, assim, e tudo isso porque elas não tinham preparação para estar na mídia, sei lá. E a sociedade cobrava muito delas, e eu acho que assim, ok, elas estavam na mídia e tal, mas a gente não tá na mídia, necessariamente falando, a gente é pessoas normais, né? E justamente, nós somos todos cobrados muito com isso, e é uma cobrança tão interna que às vezes a gente acha que as pessoas, quando a gente sai na rua, elas estão olhando pra gente e falam, você tá horrível nessa roupa, ou isso, aquilo, às vezes as pessoas nem estão, sabe? É uma coisa que a gente tá, uma batalha que a gente tá travando com a gente mesmo na nossa mente. E a Diana foi bem especial, né? Porque ela trouxe à tona vários assuntos que naquele momento nem se falavam, né? Ela falou no momento sobre suicídio, ela falou sobre depressão pós-parto, ela falou de bulimia, que até hoje, se for ver, fala-se pouco sobre esses assuntos. Agora tá surgindo mais, mas é tudo questão do quê? Porque ela disse que no momento, perto de se casar, assim, no noivado, o marido dela encostou nela e falou assim, acho que você tá meio cheinha aqui. E aí, tipo, já era, mano. Isso travou ela e fez ela ter uma bulimia, sabe? E não só isso também, mas eu sei que pode ser que isso vire alguma polêmica, mas no próprio documentário da Whitney Houston ficou muito claro pra gente, assim, que ela poderia ser bi, sabe? Que ela poderia curtir mulheres também. Só que pelo fato da religião ter imposto uma verdade pra ela, a família dela era muito religiosa, a mãe dela era muito religiosa, né? Então ela meio que oprimiu todo esse lado e acabou se envolvendo com pessoas erradas, sabe? Que direcionaram o caminho dela para um outro lado que poderia ser bem melhor se fosse pro outro. Na verdade, acho que ela se tornou uma pessoa infeliz com a vida dela. Pelo que parece, pelo menos segundo o documentário, né? Tipo, talvez ela quisesse ficar com uma outra pessoa que fosse fazer ela mais feliz, porque ia preencher mais, porque era o que ela queria também. E ela teve, mais uma vez, que seguir um certo padrão, um certo ideal que as pessoas colocam pra gente. E às vezes a gente coloca esse ideal pra gente. Exato. E alguns são inalcançáveis, sabe? Tipo, pensa, uma pessoa não tem a estatura que acha que deveria ter. Mano, às vezes não vai crescer mais ou não vai diminuir, entendeu? São coisas que às vezes é incontrolável. E a gente também acredita que pra você ser bonito, o diferente tem que ser feio. E não necessariamente, né? Pode ser apenas diferente. Os dois podem ser bonitos. Se complementar, né? E eu acho que, assim, linkando com a questão astrológica, né? A gente tá nessa transição pra Era de Aquário, né? A gente passou a Era de Peixes agora. E a Era de Peixes, querendo ou não, teve esse conservadorismo religioso e de várias formas. Porque sempre que a gente analisa a entrada de uma era, a gente nunca pode se prender só no signo que tá entrando. Por exemplo, a gente tá entrando em Aquário agora, mas a gente também vai ver evidências de Leão, né? Nessa era, nessa busca pelo corpo perfeito, pela imagem, né? Usando a tecnologia e tal. Mas a gente na Era de Peixes, a gente teve
o oposto, que era virgem. Então a gente tinha muito essa coisa de a gente ter que seguir os modos, ter que seguir os padrões, não pode errar, a gente se critica muito. Então a gente está passando por isso, essa transição, e isso é o que afeta muito ainda muitas pessoas. E felizmente agora com essa era de Aquário entrando, a gente está dando mais ouvidos para o que é a nossa voz interior, né? Para o que a gente realmente quer, para o que a gente quer buscar, para nossa liberdade, igualdade. Totalmente a questão da liberdade. Eu acho que a gente quer se libertar de várias coisas assim que prende, que não deixa a gente se expressar. E é claro que às vezes, como o Fê disse, a gente também vai cair para muita exposição por causa de leão, né? E ainda assim, quando a gente tá muito em evidência, a gente tende a ficar um pouco mais crítico, né? Ou receber essas críticas e às vezes por isso perder a liberdade. Então, esse meio termo aí vai ser bem difícil da nossa geração encontrar, eu acredito, de conseguir se sentir livre e ao mesmo tempo, às vezes, se expor para grandes públicos ou mesmo no dia a dia, sabe? Olha, eu acho que você é um pouco mais otimista. Eu acho que, ok, isso não vai ser uma coisa tão rápida, mas por a gente estar vivendo hoje, nessa geração, essa grande mudança, essa massificação de pessoas realmente buscando, não, a gente tem que ser mais a gente mesmo, a gente pode pintar o cabelo, a gente pode fazer tatuagem, a gente pode ser gordo, a gente pode ser magro, tudo. Eu acho que é uma coisa que em breve a gente vai ver mais forte, assim, sabe? Não, eu acho que na verdade não que não vai acontecer, eu só acredito que vai ficar um pouco confuso. A gente às vezes fica confuso com tanta coisa nova que a gente está acrescentando na nossa mente, assim, sabe? Muitas coisas a gente percebeu depois, assim, de grande, vamos dizer assim, agora mais velha, é que, tipo, a gente fazia algo que era preconceituoso, sabe? Que antes, assim, não passava pela nossa cabeça, era só algo que alguém fez e a gente repetia, a gente não parou pra prestar atenção se aquilo era bom ou se aquilo era ruim pra gente. Exato. Então, hoje que a gente tá despertando por algumas coisas, e isso às vezes traz confusão do que é certo, o que é errado, tipo, será que eu falei merda? Será que, tipo, o meu ponto de vista está equivocado? Mas isso é histórico, né? Sempre que aparece alguém, uma mente brilhante, trazendo uma grande inovação, a primeira coisa que as pessoas pensam é que aquilo é errado, que aquilo é ruim, não pode ser levado à tona, né? E a gente consegue perceber isso até na nossa geração, onde a gente vê que teve aquela briga lá dos taxistas com o Ubers e tal. Por quê? Porque eles não estavam aceitando a tecnologia, o avanço, sabe? Eles poderiam virar Uber também se eles quisessem, abandonar Claro, iam ter que ter um abandono de coisas que eles já estavam apegados, mas é isso, sabe? A gente sempre tem medo de se abrir para o novo, porque a gente gosta de se acomodar. O ser humano, a natureza do ser humano é se acomodar nas coisas. E mudanças vão causar, às vezes, essas revoltas que também não deixa de ser de Aquário, né? Querendo ou não. Exatamente. Aquário, tipo, exatamente... A gente precisa se revoltar para causar uma mudança, né? Para talvez causar essa mudança, esse atrito, para depois as pessoas saírem... A gente vamos torcer para sair melhor, né? Exato. Nem sempre, algumas vão sair machucadas. Porque infelizmente tem muito ainda. Isso é uma das sombras da Era de Aquário, aquelas revoltas, aqueles rebeldes sem causa, assim, sabe? Que realmente são aquelas pessoas que estão entrando na massa porque quer brigar. Não tem muito bem um ideal bem definido. Então eu acho que a gente tem que traçar muito bem os nossos ideais, do que a gente acredita, do que a gente quer ver na sociedade, do que a gente quer ver na nossa própria vida, para que isso seja mais claro e que a gente consiga ter mais forças para lutar com isso. Porque se você não traçar muito bem o que você acredita, esquece, você não vai viver muito por isso, assim, não adianta. Bom, e o lado bom é que hoje em dia a gente nunca tá sozinho em nada, né? Na verdade, porque hoje em dia com a internet a gente sempre encontra alguém com quem a gente possa se identificar com aquele problema. Tá muito aberto. Então, assim, se você tem alguma dificuldade, alguma coisa que você precisava de poder, de, tipo, realmente falar assim, não, eu sou capaz, ou outras pessoas passaram por isso, conseguiram superar, esse tipo de coisa. Cara, vai pra internet. Vai pra internet, você vai encontrar, sabe? Busca ajuda, não fique achando que você está sozinho. Hoje em dia é muito fácil você encontrar alguém que possa te ouvir e ter empatia, né? Com você, passando ou não às vezes pelo problema, mas hoje em dia muitos têm problemas semelhantes, então você vai encontrar e pode pedir ajuda e com certeza vai dar certo aí. Exato. Bom, gente, é isso. Esperamos que vocês tenham curtido esse papo. Assistam os documentários da Netflix se vocês puderem, The Story of Diana e Whitney Houston. Eu não lembro qual que era, mas se vocês procurarem Whitney Houston no Netflix, vocês vão achar. Tem muitos insights maravilhosos assim, sobre as diferenças da nossa geração para a geração delas, por exemplo, o que essas mulheres sofreram, o que elas alcançaram, mesmo naquela época de espaço feminino, né, de tipo relevância,
para as outras pessoas. Exato. E vai valer a pena vocês assistirem. Vai ajudar vocês a refletirem sobre muitas coisas mesmo e de repente até colocarem em prática na vida de vocês, né? Isso que é o mais importante. Então é isso, se inscrevam no nosso canal, já deem um joinha aí pro YouTube entender que vocês estão querendo ter mais relevância com a gente, para vocês receberem mais nossos vídeos. Essa semana tem vídeo novo no canal e domingo que vem tem novo podcast. Beleza, galera? Até mais, pessoal. Tchau. A gente se vê. Até mais.